Olá, muito boa noite. Agora 18 horas e 37 minutos desta quinta-feira, 23 de março de 2017, está no ar a nossa Estação Hamburgo ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet, nosso aplicativo valetvplay.com, nosso site, ao vivo, online, através do Facebook da Vale TV. Pega em tudo quanto é lugar, né, Evandro? Com certeza, uma grande audiência e uma grande... Maravilha. Vamos dizer, penetração de mercado, né? O Canísio vai ficar lisonjeado com essa homenagem que tu acaba de fazer para ele, né? O Canísio adora usar essas palavras de efeito, assim. Tudo bem contigo? Sim, abrangência de mercado. Tudo certo, tudo certo. Estamos aqui numa carnívora noite, né? Vamos falar sobre carne. Poucas coisas são tão atuais quanto falar da carne, né? Sim, agora é as relações de trabalho. Eu quero saber onde é que fica a Previdência Social. O pessoal parou de falar da reforma da Previdência agora. Previdência, terceirização e etc. Vamos conversar bastante disso hoje. Karina Moraes, muito boa noite. Boa noite. Trocou de lugar hoje, Karina. Mas eu troquei de lugar, tu viu? Sim, senti tua falta. Eu sempre olho pra ti e te dou boa noite aqui. Eu sei. Só pra confundir um pouquinho, né? Pois é, então. Nosso telespectador tá meio embaralhado. Lá, quinta-feiras é dia de Karina aqui. Mas tá tudo certo, né? É impressionante como a gente se acostuma com as coisas. Mas ela está cá entre nós, né? Cá entre nós. Segunda vez hoje, hein? Cá entre nós. Bem contigo? Tudo bem. A gente está planejando até uma reunião, tu falou de carnes, né? Eu fiz uma brincadeira lá, eu disse nada de coxinha, nada de política, nem coxinhas nem mortadelas agora, por favor. Tá bom demais. E Marcelo, boa tarde, boa noite, bem contigo? Tudo bom, boa noite, boa tarde aos colegas aqui de bancada, nosso público. Então estamos aí, nada de terceirizar mais a produção de carne e muito menos fazer aposentadoria, né? Então temos aí as nossas pataquadas aí do nosso... Tem mais alguma coisa no Brasil. noticiário de hoje? Eu não sei, eu só vi gente na internet falando, cadê a Previdência que ninguém mais fala? Que tipo de reforma é essa que agora está liberada a terceirização total? E claro, alguns resquícios de carne para lá e para cá, né? Mas tem uma notícia grande, né? A JBS suspendeu a produção em 33 das 36 unidades. Ou seja, para reavaliar os métodos produtivos, né? Parou. Imagina. Mas será que é para reavaliar? Ou será que é o fenômeno da exportação? Não, é para adequar a produção. Essa é a justificativa deles, né? Porque tu sabe que nós exportávamos em torno de 60 milhões de dólares de carne por dia. E no primeiro dia, posterior a primeira segunda-feira, na segunda-feira dessa semana, não passaram de 60 mil dólares. Imagina, 7,5% do PIB. Loucura, né? Então, imagina todo o valor que esse negócio todo tem e do jeito que está sendo tratado, ou que era tratado, ou que é tratado. Em cima disso, é mais uma das coisas que o pessoal acha que no Brasil pode tudo, né? Que nada vai acontecer e que tudo está... Que não dá nada, né? Que não dá nada, famoso... Tem um aumento substancial aí de problemas digestivos na população, né? Tem muita gente com síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e uma série de problemas dessa comida industrializada e principalmente a carne, né? A carne que às vezes, a carne vermelha principalmente, não está provado, mas imagina nessas condições, né? O que dizer? Lá, logicamente, a saúde também sofre com isso, né? Por isso que eu volto às fronteiras e falo do Alegrete. Lá pelo menos a gente come ovelha criada, criada desde pequenininho, carneio, faz tudo, tá tudo em casa, né? Pelo menos lá o problema da carne tu não tem. Mas são absurdos, né? Que a gente tem é uma falta de respeito com o país, não só como empresário. Tudo bem que eu estava até comentando sobre essa questão esses dias e essa taxa que a gente tem, que é quase uma extorsão para quem é empresário, e a gente sabe do que a gente está falando, de pagar 40, 30, 40 e poucos, em determinados produtos 60% de imposto.
Não tem um empresário, ou empresa, ou produto, ou meio de produção que dê isso de lucro. É o sócio mais carnívoro, literalmente, que tu tem. E aí, não justificando e muito menos concordando com as posições que muitas indústrias acabam buscando, né? Ou empresas de serviços acabam buscando para que tenham uma maior lucratividade, mas enquanto a gente não tiver esse trabalho por parte do governo de rever situações como esta, a gente fica preso, né? A gente fica preso a taxas absurdas, a situações que não existem no mundo. O Brasil é o único país que consegue, e além de tudo isso, sobreviver, né? Ou seja, trabalhar com taxas desse tipo, né? De um lado o governo extorquindo, porque isso não deixa de ser uma extorsão para pagar essa massa, né? Vamos dizer assim, que é mal administrada. Por outro lado, um sistema bancário cobrando aí o valor do dinheiro de cartão de crédito, às vezes com valores abusivos. No meio disso, tu tem o empresariado e a população, um tentando produzir e criando um modo operante que trabalhe com uma economia favorável e que tire o Brasil desse buraco que nos colocaram, e do outro lado uma população desempregada tentando com o que ganha sobreviver. Então a gente é meio refém aí, batendo nesses dois lados aí, que é um caminho difícil, né? E me parece uma ingenuidade também das associações, né? Das associações de produtores de carne, etc., porque é um setor tão pujante com essa movimentação. Eles não deveriam confiar na fiscalização só do governo. Eles deveriam ter métodos próprios de fiscalizar, né, os integrantes do setor, né, para preservar a imagem, né? O que aconteceu agora realmente destruiu a imagem do setor, vai levar tempo para recuperar. Mas o ser humano geralmente tem uma memória que não é curta, né? Então isso, depois de um tempo, isso volta ao normal, né? Principalmente o brasileiro. Mas vamos pegar o último, isso de anos atrás, lembra daquele problema que a gente teve com a Rússia, no mesma questão da carne? Quanto tempo a gente levou para recuperar? Foram anos para recuperar o volume que a gente tinha na própria Rússia, né? Eu acho, me parece também, Evandro, que isso, quando a gente fala em ética, é inevitável a gente falar na ética dos negócios. Me parece que isso está muito ligado também à nossa formação cultural desde sempre, e isso a gente discute volta e meia aqui. Agora, no momento de depuração dos nossos valores e da nossa ética, a gente passa a rediscutir isso aí no ambiente privado também, né? Sim. Porque até agora o esporte nacional é bater em político, não tem mais nem graça. Sim. E acho que grande parte da classe merece, né? Agora vamos combinar, é o sistema que a gente vive, a gente construiu isso, a gente aceita isso, está tudo certo. Agora nós precisamos depurar então o sistema político, precisamos ter melhores políticos, mas também precisamos ter melhores empresários, então. Com certeza. Eu estava observando... O lucro acima de tudo não, né? Pois é, bem interessante esse ponto. Eu estava observando uma linha de produção de um frigorífico. Se vocês forem observar, a esteira corre muito rápido. Eu não sei quantos metros por segundo que a esteira corre, né? Eu teria que verificar tecnicamente, mas existe um padrão de metros por segundo que a esteira corre. E essa esteira não corre devagar. Vai uma esteira correr devagar para eles analisar bem a carne, separar o que é bom. Não, essa esteira corre muito rápido. Então é uma busca da quantidade, da produção, em detrimento da qualidade. Com certeza. Porque eles ficam lá separando, né? Os seres humanos ficam separando as tripas, né? Os tipos de carne, etc. Mas com aquela velocidade de esteira, não tem como ter uma acuicidade, né? Não foi grande. Contigo, acho que não foi nessa bancada que a gente conversou sobre as carnes. Tu compra carne aonde? Eu compro geralmente alguma coisa no Bourbon e num açougue. Eu compro num açougue, que daí eu sei, daí eu compro a carne, eu compro a peça de carne, não é? Se eu quero carne moída, ele vai moer na hora para mim. Eu estou vendo qual a composição da carne moída, não vai ter nenhuma mistura. Tu compra onde, Karina? Eu consumo muito pouca carne. Eu consumo, assim, eu tenho trocado, até estava brincando ali, fazer metapilete, né? Eu consumo muito pouca carne, assim, mas eu consumo ovos, eu consumo derivados de leite. Peixe?
Peixe também. Frango, alguma mas coisa? Frango já tempo que eu já estou meio assim, Dá por mais causa dos medo do hormônios. frango. Pois é, dá mais medo os do hormônios do frango. vermelha, né? A carne vermelha e o frango, né? Eu consumia bastante frango, não consumia mais carne vermelha praticamente. E até eu vejo os médicos falando, quando falam de câncer também, de próstata, câncer de mama e de útero. Eu acompanhei algumas palestras de alguns médicos bem conhecidos da cidade aqui, e todos falam para a gente diminuir bastante o consumo de carne vermelha, né? E o frango dá medo por causa dos hormônios, né? Porque eu fico pensando assim, o que fazem para esses frangos logo estarem prontos para o abate, entende? É isso que é o negócio, assim, sabe? Tem essa ganância por trás Mas aí da a gente indústria. não sabe em que confiar, porque é exatamente isso. A carne vermelha com essa história toda. A carne de frango, a gente sabe que desde sempre é milho transgênico, alimentando eles, e muito hormônio para crescer rápido e logo para o abate, né? Um frango de, sei lá, 30 e poucos dias a gente anda comendo por aí. O suíno também não vai muito longe, né? Então, também tem esse mesmo problema das injeções, das vacinas fortíssimas, mais do que na carne Peixe de também é gado. perigoso. Depende do peixe. Os rios contaminados. Eu como peixe praticamente 3 vezes por semana, mas tu tem que comer um peixe mais fresco. Nunca vai ser fresco só se tu estiver lá na beira do mar e o barco tiver chegado, eu chego na hora. De manhãzinha lá. Mas claro que tem uma deterioração, qualquer carne, peixe, mas em geral eu pego de lugar que é mais fresco e tal, então realmente busco comer mais peixe. Grãos é uma coisa que também todos nós temos medo dos reflexos da transgenia. Se nós falamos de qualquer tipo de hortifruti, tu sabe que ali tem, além do adubo óbvio, tu tens ali estimulantes, como chama mesmo, os fertilizantes. Fertilizantes, E muitos venenos fortíssimos, né? Muitos alimentos têm os campeões mundiais. emulsidantes, né? Vários conservantes, né? Então dá medo, tu não sabe o que Tu fazer. refina o açúcar também, os brancos, né? Muitas vezes é com soda cáustica, com não sei o que eles refinam, então assim... Mas existe complicado. comida de boa qualidade, é só Mas eu ia procurar e perguntar tem que se conhecer, tem que se estudar, Tem mas existe. espaço para uma agricultura orgânica no mundo de hoje ou é só um selo bonito, por exemplo? É uma tendência que, claro, tem a questão hoje do custo, que ainda é mais caro, mas é uma tendência irreversível. Eu acho que existe uma tendência que até 2050, eu acho, nós vamos ter que dobrar a produção da agricultura, né? Então esse é um desafio. Mas passa muito pela agricultura sustentável, né? Pela agricultura orgânica, com certeza. Tem espaço, Marcelo? Eu acho que a gente tem uma mudança conceitual, quase que na sociedade por necessidade. Se a gente for olhar para esse lado, o lado orgânico, é o lado de tu poder criar em torno, ou no entorno, né? A gente pode estar falando de pequenas vilas ou locais que tu vai começar a buscar, a consumir ou coisa do gênero. As feirinhas que a gente no passado, né, na época dos nossos pais, tinham as feirinhas. Ainda existe. E agora, exatamente, e aí a gente está falando de uns 10, poucos anos atrás, essas feirinhas começaram a existir e se mantém. E tem um público cativo para isso. Claro, o quanto ainda isso é puro e orgânico dentro disso, mas eu acho que a tendência é que isso comece a acontecer mais. E trazendo dentro disto situações como essa, que eu espero que sirvam para pelo menos a população pensar e buscar alternativas, seja através de peixe, seja através de outros produtos, de buscar alternativas e olhando para a sua saúde, porque a nossa saúde hoje, ela é mal vista, né? Hoje eu estou lá comendo um X, estou comendo um McDonald's da vida, estou comendo, né, um fast food qualquer, estou bebendo refrigerante, estou comendo uma comida industrializada que é mais rápida. E a gente para pouco para pensar no que eu estou comendo, o que isso significa, que eu estou alimentando a mim mesmo e em me alimentando, né, em me trabalhando, né, em trazendo isso para dentro de mim, é o que de mim vai ser levado para o futuro. E inclusive, meu tempo de vida, minha qualidade de vida depende disso. O que a Karina falou é verdade, a gente sabe de todos esses produtos que causam vários problemas. Mas a gente hoje vamos dizer assim, tem memória curta ou pouca vontade, né? Vamos no prático e deixa o tempo ganha da gente. Eu acho que esse conceito num futuro curto, eu acho que ele
curto. A gente está falando, sei lá, de uns 10 anos, 15 anos, mas já, talvez já tem gente construindo uma nova realidade, né? Construindo uma nova realidade menos imediatista. Freando, tentando Tá. criar o Slow tempo, food, né, por exemplo. Slow food. Exatamente. Aliás, Slow tudo, né? Porque a gente está muito louco, né, nessa correria. O meu filho tem 5 anos, está na escola. Tá? Ele senta, esses dias a gente estava sentado na mesa, primeira coisa lá, pai, vamos rezar, tá bom? Vamos rezar. Né? Vamos agradecer pelo que a gente tem aqui na mesa, que hoje a gente nem olha, a gente sai comendo, nem agradece. E aí ele disse, pai, devagar, vamos comer devagar, vamos devagar. Teu filho te puxando a orelha. Essa é a nossa esperança, né? Verdade. É a esperança que pelo menos, por isso que eu falo 10, 15 anos, que essa nova geração, né? Ontem ele chegou para mim, pai, o que tu estava fazendo no banho, tu demorou? Eu disse, pô, eu vi o pai fez a barba no meu pai. Água é igual a planta, é igual o tempo da água é eletricidade. A eletricidade tu tá tirando do meio ambiente, tem que ser rápido. Então essas coisas... Marcelo, assim, tu vai te dar mal aí. Ô, gente, eu vou dizer... Vida curta pra ti. Isso eu já percebo, Ó, sim. vai te cortando, Marcelo. Isso eu já percebo. Então essas questões que eu acho que são interessantes, né? Claro, o quanto isso perdura, né? Enquanto tu é criança e tá com toda aquela pureza, e o quanto tu vai sendo corrompido pelo sistema, mas eu acho que essa é uma esperança, e isso que a gente tem que tentar, pelo menos dali, trazer de uma forma que ela possa se... Vou dizer uma coisa para o Marcelo, né? os meus filhos são índigo, né? Então, Índigo? eles são uma geração muito diferente, né? Porque eles não se corromperam, assim. Minha filha tem 27 anos, 24, e eles questionam muita coisa no mundo ainda. Quer dizer, são adultos, né? Passaram pela adolescência. E sempre me apontaram coisas muito interessantes da maneira como a gente vive. E o Marcelo sabe o que é, né, Marcelo? Sim. Crianças índigo, né? Sim. E você explica um pouquinho melhor, que eu também não sou tão entendida assim. Meu tio é que descobriu isso e analisou muito isso, meus filhos, né? Da maneira como eles se comportam, e eles veem o mundo e eles querem que o mundo seja melhor. Realmente eles fazem esse esforço, né? Em várias coisas, como o Marcelo falou, né? E os meus netos, triplicado isso. Tá? Eu tenho 3 netos e eu vejo essa vontade... Não, só um pouquinho, como assim? História Eu tenho essa? 3 netos. Só um pouquinho, para o mundo. Mas, Karina, com 30 e poucos anos, é possível ter 3 netos, 50 né? anos eu tenho 3 netos. Uau. Uma neta de 8, que é a Inana. Um Esconde netinho de bem, 4, que é o Ibis. Esconde bem. Fiquei surpreso também. E o netinho mais novinho agora, que é o Léo, de 1 aninho. Tá? Essa vai ser da minha filha. Imagina, a Karina aos 70 vai ser bisavó e vai mandar bem pra caramba com essa gurizada aí. Imagina que loucura. São os novos tempos, definitivamente. Tá tudo virado, Ivan. Tá tudo virado nesse mundo. Só comentar, muito dessa reflexão sobre o slow e tal começou com o Domênico De Masi, né, com aquele ócio criativo. Ócio criativo. Ócio criativo. Isso. Que é uma provocação maravilhosa. Isso. Algumas coisas interessantes. Na Inglaterra já tem agricultura com a água que vem do mar. Então eles fazem um processo de dessalinização, tira o sal do mar Eu fui e toda a cultura. No Barcelona Caribe, por tem. exemplo, é usado esse Isso. processo em Na usina de Inglaterra. dessalinização. Isso. Porque Dessalinização. E no outra Caribe coisa, não tem água potável, né? e o Algumas desafio ilhas. deles agora, que já estão conseguindo fazer, é a criação de agricultura no deserto. Então, se eles conseguirem plantar no deserto, que eles já estão conseguindo, já estão iniciando, vai resolver o problema da agricultura. Hoje foi bem interessante, hoje o meu escritório lá, uma pessoa de 23 anos, um jovem que trabalha comigo, ele disse assim, tu sabia se colocar uma garrafa de 2 litros dentro da caixa de água do vaso sanitário, na hora de puxar a descarga, tu não vai encher totalmente a caixa sanitária, então tu vai economizar água. Pô, um guri de 23 anos aí com a sua solução. Não, já tem muita gente, condomínios, usando isso para reduzir o consumo. Porque às Pra vezes te ver As novas como caixas têm não isso, foi... as novas caixas existem. As dois novas botões, caixas têm 2 botões, um botão full, né, ou seja, aperta e sai bastante, ou um botão menos, né, que alguém quer urinar, só que aqui saia menos Número 1 água. e número 2. Exatamente. Bem. Então uma solução bem interessante, realmente. Tu percebeu o jogo americano lá do restaurante Vem Cá? O jogo americano, tu diz na mesa, Na que as mesa. toalhas lá, as toalhas que se chama, né? Isso. Olha, eu geralmente eu reparo em muita coisa, mas nem tudo. Pois Isso é, eu não então, reparei, cara, eu não reparei. Ele usa já há mais de ano slow food. Eu não vi nenhum restaurante no Novo Hamburgo usando isso.
E embaixo está escrito: aprecie muito esse momento, o sabor do seu alimento. É muito curioso, assim, a provocação. São imagens bonitas. Deixa eu contar uma história para vocês, para o telespectador e também para os colegas da bancada. Talvez eu já tenha contado, mas eu acho que não. Fizeram um experimento bem interessante. Comer, a gente come com os olhos também, né? Sim, o restaurante Vencato, eu apreciei muito a disposição dos alimentos, o cuidado, o capricho com os alimentos. Me impressionou bem. Eu sou bastante exigente quanto à alimentação e eu gostei muito do Vencato. Falando nisso, eu vou conferir hoje à noite aquele restaurante que vai reinaugurar, que eu falei semana passada, não podia dizer o nome. Vou sair daqui e vou direto para lá. Mas reinauguração hoje vai dizer o nome, do por Toast. favor. O Toast está reinaugurando. Com uma chefe. Sob nova direção com uma chefe. Bom, é que aqui eu estou falando dos patrocinadores, né? Eu tenho outros restaurantes. Não, também, não. Eu fiquei devendo a informação semana passada. Eu gosto do. Eu realmente Quem aprecio. sabe não, né? Eu aprecio Toast, por favor. Eu aprecio o Vencato, não estou falando porque é um patrocinador, mas claro, eu tenho outros restaurantes que eu gosto também, mas eu vou. Nesse momento eu vou. A gente não falava nada. Isso, pronto, mas nesse né? momento eu vou falar do Vencato, que é um patrocinador, está apoiando esse programa. Então fizeram um experimento, tá? Fizeram uma cozinha, daí prepararam uma carne, uma massa e um vinho, certo? E daí distribuíram lá, fizeram um restaurante, daí com copos sofisticados, copos de vinhos bonitos de cristal, uma mesa de madeira nobre, né? Um ambiente totalmente refinado, e serviram essa alimentação. O pessoal ficou impressionado. Poxa, mas que carne macia! Poxa, nunca comi uma massa desse naipe. Olha, eu tenho uma adega de vinhos lá em casa, mas esse vinho de vocês superou os que eu tenho. Daí eles pegaram a mesma comida, o mesmo vinho, a mesma massa, e daí fizeram e apresentaram para um pessoal de um restaurante ao lado, que era um restaurante de apresentação bem simples. Serviram o vinho em copos de plástico, e daí serviram a comida, né, em talheres mais simples. A apresentação do restaurante era muito mais básica. E daí o pessoal começou a reclamar: não, essa carne está meio dura, essa massa realmente ela tá grudenta, esse vinho aí, nossa, esse vinho aí Muda realmente, né? esse vinho aí é um dos piores que eu já vi. Então a apresentação, a percepção na alimentação é muito importante. E é uma história real, isso foi uma pesquisa, uma história real que aconteceu. E tu está dizendo que o Vencato cumpre esses requisitos? Eu gostei muito da apresentação do Vencato, com certeza. Tá bem, bacana. Ela é maravilhosa, Tu mesmo sabe chefe, que né? o professor Marins Filho, deve conhecer, é um grande palestrante. Luiz né? Marins. É isso, um grande palestrante nacional, não é tanto da mídia, mas é um homem que circula sobretudo nos meios empresariais. Ele diz que civilização é frescura. Ele disse: ó, tu pega um congro rosa, tu pega o melhor vinho, tu pega, põe isso num lugar simples, as pessoas vão dizer assim: mas isso aqui não é nada. E na verdade está comendo talvez o melhor peixe do mundo, está tomando o melhor vinho do mundo, e tu está sendo servido por pessoas que aparentemente não são muito qualificadas, mas num ambiente simples. Civilização é frescura. Claro que a gente também gosta de ter um bom acabamento nas coisas, né? A gente come com os olhos, como o Evandro falou. Sim. Acho que é bem isso mesmo. Mas daí não é só frescura. Aí é despertar os sentidos. Sim, com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre isso em seguida. Vamos mostrar a nossa foto de ontem primeiro. Reconhecem aí? Opa, na direita é o Eugênio Nelson Hitzel, bem na direita? Nosso ex-prefeito, saudoso Eugênio Nelson, grande prefeito de Novo Hamburgo, né? Ao centro, tu reconhece, Evandro? Deixa eu colocar os óculos. Reconhece, Marcelo? Tem aquele de... Não. Karina? Aquele de Bengala não é o Scholes, não. O artista, É um artista. é o artista plástico lá, o de Bengala. Não é artista plástico. Ele é teatreiro mesmo, diretor de teatro hoje. Ali atrás, parece um Dejair lá atrás, O né? do meio é o Deja. É o Dejair? Poxa vida. O meio é o nosso ex-governador, na época, Simval Guazelli. Isso foi em 1977, por ocasião do cinquentenário de Novo Hamburgo. Tem o Renato Fonseca lá na E eles esquerda. estavam fazendo fizeram a encenação daqueles momentos que precederam e que aconteceram na sequência a nossa emancipação, né? Toda a encenação da emancipação. E o Joel Garcia era o governador Borges de Medeiros. Então tá ali o Simval Guazelli e o Borges de Medeiros, dois governadores do Rio Grande do Sul juntos. Ó. De Bengala é o Joel Garcia? É Não. o Joel Garcia. E aquele, tá o vereador, ex-vereador Renato Fonseca lá, ou é um engano meu? Que eu tô olhando muito de longe a foto. À direita
Não, à esquerda, abaixo daquele candelabro, lá, vamos dizer assim, aquele de bigode. Fonseca, com certeza, não. Renato Oliveira. Renato Oliveira, parece assim de bigode. Daqui eu não reconheço ele, tá muito, é que tá... que seja, porque à direita, ao lado do Eugênio Sorriso, era o presidente da Câmara, presidente então. Telespectador, aqui para nós, aqui no estúdio, a foto está à distância, então a gente não tem uma precisão aqui de ver o... Põe outra foto de ontem, tá no ponto, sim. Olha só, isso aí eles andando num carro. Ah, sim, essa foto eu vi no Face. Então, dirigindo aí o diretor da Padaria Brasil, né, Diniz Furlan, que é o dono desse Ford. É um carro, o Calhambeque 1927, né? Nossa. Do ano da emancipação de Novo Hamburgo. Ele ainda tem esse carro? O Deja diz que ele tem, que está ativo. Mas tem que participar das comemorações. Exatamente, ó. E o Fernando Rodenbusch ao fundo ali, ó, ao lado do Borges Medeiros. É mesmo. Essa foto eu vi. O Fernando com cabelo, né, gente? Maravilha. Não, e o Rodenbusch me colocou hoje na coluna, né, dele. Vai pra de hoje? Uma figura. Essa foto, e aí eu disse, vamos seguir na conversa que o Evandro estava dando. Esse eu já imagino onde é que... A gente vai para um breve intervalo e volta já. Aí.